Pessoal, vamos dar início aos nossos estudos da ginecologia e também da obstetrícia. É uma matéria que eu pessoalmente não gosto muito, não vejo atuando nesta área, mas nós temos que saber de tudo. Começamos falando do pré-natal. Quais são os exames que devem ser solicitados? Por que devem ser solicitados? E em que momento devem ser solicitados? Esse pré-natal é o pré-natal normal, aonde nós não iremos considerar problemas como diabetes crônica ou uma possível diabetes gestacional. Aqui a gente vai colocar o pré-natal lindo, ok? Então a partir de agora, GO. Bora então. Principal função do controle natal: detectar fatores de risco e preveni-los, diabetes, hipertensão e vários outros. Esses são os mais frequentes. Isso aqui já foi questão de prova. O controle eficiente tem que ser precoce, periódico, completo e extenso. O tempo de gestação, menos de 37 semanas, ou seja, até 36,6, nós consideramos um parto pré-maturo. O parto de termo é de 37 a 40,6 semanas é o parto, a gestação aí de término, né, de termo. De 41 a 41,6 pós-termo e a partir de 42 semanas prolongado. Existe até alguns protocolos aonde, quando, em que momento pode ser realizado o parto, a cesárea. Isso aqui tem toda uma importância, mas a gente vai deixar para falar isso mais para frente. Sobre a percepção dos movimentos fetais, em resumo é aqui, mais comum entre 18 e 20 dias, que a mãe fala que está sentindo um trenzinho mexendo ali. O HCG é super importante, tanto para a sua função de manter o corpo lúteo. Esse HCG ele está presente aí, né, na urina, no plasma de 8 a 9 dias depois da ovulação, alcança seus níveis máximos entre 60 e 70 dias, acho que é o RAFA. E depois a sua concentração diminui em torno de 16 semanas. Sobre o ecocardiograma, a ecografia que deve ser realizada, esses telefones. Não tem que comparar não, gente. Nós estamos com muita coisa para gravar. Eu já parei esse vídeo 2 vezes já. Falei que não vou parar ele de novo. Bom, o ultrassom transvaginal, em torno de 10 semanas, vai confirmar o embaraço, a idade gestacional e também se existe embaraço múltiplo. O ultrassom morfológico, 20 semanas, que vai observar a translucência nucal, o osso nasal e o ducto venoso. E entre 34 e 36 semanas, vamos olhar a apresentação deste feto. Ainda no HCG, essa ligação mexeu com a minha cabeça aí. O HCG, nós temos alguns pontos para falar dele aí. Como ele tem essa função de manter o corpo lúteo, o corpo amarílio, ele está presente mais tempo, né, para manter a função de produzir progesterona. Então, o HCG estimula a manutenção do corpo lúteo e o corpo lúteo produz progesterona, e essa progesterona ajuda a manter a gestação, não ter perigo de ter um aborto durante as primeiras 6 semanas. Outro ponto importante do HCG é que a porção beta desse HCG ele tem um peso molecular muito semelhante ao TSH, que é o precursor da glândula tireoide. Então, com isso, uma gestação com um HCG muito alto, um embaraço ectópico, o que vai ter como clínica? O que pode ter como clínica aí? Um excesso de TSH e leva um hipertireoidismo secundário ao aumento do beta-HCG, que vai estimular a glândula tireoide a produzir T3 e T4, então desenvolvendo o hipertireoidismo, aonde se eu solicito TSH, eu tenho T3 e T4 alto e TSH baixo. Por que o TSH está baixo? Porque quem está estimulando a glândula é a porção beta do HCG,
e aí o TSH diminui seus níveis aí. Voltando para a ecografia transvaginal, isso aqui já foi questão de prova várias vezes. O latido cardíaco fetal, 6 semanas, na ecografia transvaginal, e na ecografia abdominal, a partir de 7 semanas, percebe o latido cardíaco fetal. Aqui são algumas coisas que você vai observar na ecografia do primeiro trimestre e no segundo e terceiro trimestre. Bem legal, só para você conhecer o que eles estão observando. Aí você dá uma pausa aí no vídeo e pode olhar, apesar que isso está no material de vocês aí também. Isso já foi questão de prova, quais são os métodos do diagnóstico coentros e incoentros, né, os invasivos, biópsia, aminocentese, codocentese, são exames que podem ser utilizados quando se faz necessário. Não é nada normal ficar realizando aminocentese, aumentando até o risco de infecção. As consultas de um pré-natal tranquilo, primeiro trimestre, uma consulta, com 22 a 24 semanas, com 27 a 29, 33 a 35 e de 38 a 40 está aí para vocês. Essa frase aqui já foi questão de prova. No primeiro trimestre, uma consulta, no segundo trimestre, a cada 2 meses e no terceiro trimestre, a cada mês. E no último mês, uma vez por semana. É claro que a partir do momento que ele completa 37 semanas, é interessante observar mais de perto essa gestação. Esse quadro é quais são os exames, as provas laboratoriais que a gente deve solicitar. Aqui em cima tem as semanas aproximadas que deve realizar essas consultas. Elas, se você consegue decorar quais são as datas que devem acontecer as consultas, vocês vão perceber no material de vocês que os exames é entre as consultas, até porque você faz uma consulta, solicita os exames necessários daquela consulta, então depois daquilo vem, lógico, a data aproximada aí de realizar os exames. Importantíssimo a hemoglobina, para olhar como está o hematócrito e a hemoglobina, como está o nível de hemoglobina aí, o tipo sanguíneo, o fator RH, é importantíssimo a gente conhecer se essa mãe é RH negativa. Chegou para mim, solicitei a tipificação e o fator RH, a mãe é RH negativo. Então significa que ela não tem o componente RH na hemácia, ela não tem. Ok, tranquilo. Ela casa com uma pessoa que é RH positivo. Então, se essa mãe é RH negativa, a gente vai ter que fazer outros exames para confirmar, inclusive o teste de Cumbs, que avalia se existe anticorpos na mãe. A gente vai entender isso agora. Então, se essa mãe é RH negativa, casa com uma pessoa que é RH positiva, ou seja, então quer dizer que as hemácias do pai têm o RH nas hemácias. A mãe não tem RH nas hemácias. O filho pode nascer com RH positivo, que puxou do pai. Então, se o filho é RH positivo e a mãe é RH negativa, depois, durante o parto, o que pode acontecer? O sangue do feto pode comunicar com o sangue da mãe e esta mãe perceber o sangue RH positivo no corpo dela. Então, como para o corpo da mãe esse RH não existe, de repente chega umas hemácias RH positiva, o que o corpo vai fazer? Vai produzir anticorpos para destruir aquele RH daquele sangue que chegou ali. Isso não tem problema nenhum para a primeira gestação. O feto vai nascer e vai seguir a vidinha dele lá com RH positivo. Só que a mãe, como a mãe conheceu o sangue do filho, ela agora tem anti-RH. Então, na segunda gestação, se porventura ela agora tem anticorpos contra esse RH, e durante a outra gestação esse filho também seja RH positivo, que pode acontecer herdando mais uma vez do pai, os anticorpos vão passar para esse feto, esses anti-RH, e vai destruir as hemácias dessa criança que é RH positivo, porque existe anticorpos contra ela. E com isso, essa destruição vai gerar uma hemólise, tendo clínica disso aí. E o grande problema, que como está dentro da barriga ainda, na placenta,
Esse processo de hemólise obriga a medula óssea a trabalhar mais, começa a jogar no sangue as hemácias que não estão preparadas para trabalhar naquela loucura, né? Na guerra, por fim, cada vez vai mandando homens mais novos para a guerra. Primeiro manda os preparados, por fim, a guerra continua, tá mandando até adolescente para a guerra. É desse jeito, manda hemácias que não estão preparadas, que são chamadas de eritroblastos. Então, você tem como característica uma eritroblastose, porque tem muito eritroblastos no sangue e que não tem função. Acaba que esta criança com eritroblastose fetal vai ter que sobreviver com menos quantidade de oxigênio e isso traz vários problemas. Quando a gente for falar da eritroblastose fetal, a gente conhece qual que é a clínica dessa criança aí. Mas você imagina uma criança passar a sua gestação sem ter oxigênio fazendo as funções, sem chegar oxigênio para os tecidos. Então toda mãe que é RH negativa, ela tem que fazer o teste de Cumbres. E se esse teste de Cumbres dá positivo, dá anti-RH, tem que ter um controle para resolver isso aí. A gente vai falar depois. O Papa Nicolau de detecção, uma prova de tolerância de glicose, a gente vai ver as datas certinho. E outras coisas aí bonitinho, cultivos, né, para sífilis, hepatite, HIV, ok. Então mulheres D ou RH negativas, porque o D é o principal componente desse sistema RH aí, as mulheres RH negativa e que não estão sensibilizadas, ou seja, a mãe RH negativa, solicita o teste de Cumbres, o teste de Cumbres está negativo. Aí o que a gente vai pensar? Opa, se esse menino é RH positivo e passar o sangue para a mãe, vai sensibilizar a mãe e da próxima vez ele vai ter que pode desenvolver eritroblastose fetal para a segunda gestação. Então qual que é a estratégia? Eles vão aplicar entre 28 e 29 semanas uma hemoglobina D, e isso vai fazer com que essa imunoglobulina dure em torno de 14 semanas. Então essa imunoglobulina vai ficar no sangue da mãe sem problema, porque a mãe é RH negativa, então a imunoglobulina não está fazendo nada, é só dando um rolê ali. Para que me colocaram aqui? Não tem RH positivo, mas se o RH do feto é positivo e cai no sangue, a imunoglobulina que está circulante ali destrói ele, a mãe não precisa produzir anticorpos e ela continua ainda não sensibilizada. Valeu? Valeu? Bom, outra coisa que deve ser solicitado é o estrepto do grupo B, buscar ele entre 35 e 37 semanas, e caso positivo tem que fazer algumas profilaxias. Isso vai ser mais para frente, quando a gente for falar mesmo, né, de infecções por grupo B. A diabetes gestacional, a estratégia mais sensível é a prova de laboratório, entre 24 e 28 semanas, é o teste de tolerância à glicose, porém, você vai fazer exames de glicemia desde o primeiro pré-natal, primeira consulta. Porque se essa mãe já vem com uma glicemia descompensada, uma hemoglobina glicada muito alta, essa mãe pode ser que já seja diabética. Então ela é uma diabetes crônica, ou nós temos que preocupar com o momento em que pode desenvolver uma diabetes gestacional. Por isso se faz entre torno de 24 e 28 semanas para saber se essa mãe desenvolveu uma diabetes gestacional. Algumas definições: nulípara, uma mulher que nunca, né, tenha passado aí de 20 semanas de gestação. Ela pode ter tido uma gestação com 15 semanas e abortou, ela continua sendo nulípara. As primíparas, uma mulher que né, dá à luz só uma vez, e a multípara é aquela que pariu até. A duração normal da gestação, de 280 dias, em torno de 40 semanas. Tem aquela parte lunar lá também. Como faz para calcular a data provável do parto? Nós temos duas regras. A que soma 7 dias, diminui 3 meses e soma 1 ano. Não vou entrar nisso aí, é muito simples. Depois cada um vai lá no YouTube, pode
né, aprender como faz isso aí. Só digitar o nome dessas regras que vai ter um videozinho super fácil para vocês aprenderem, para quem não sabe. Os trimestres, isso é do livro, tá bom? Se completa, o primeiro trimestre se estende até a 14ª semana, porque 3 trimestres, 4 vezes 3, 12. Só que sempre tem meses que tem 5 semanas. Então, 14 semanas, o segundo semestre vai em torno até 28 semanas e o terceiro trimestre de 29 até 42 semanas. Ok? Quando se fala em avaliar a idade gestacional pela altura do fundo uterino, existe aqui uma ideia de quando você palpa, né, esse útero, aqui com 8 semanas não se palpa, com 12 semanas é difícil, mas pode se palpar, que está próximo ali da sínfise púbica. A 16 semanas é entre a sínfise púbica e o umbigo. E aqui, que é o que está falando, com 20 semanas de gestação, mais ou menos na altura do umbigo, está em torno aí do 5º mês de gestação. Sob alguns controles de peso, aquela mãe que está com o IMC abaixo de 19,8, ela, né, o ideal é que ela ganhar de 12,5 kg até 18. Então ela pode ganhar até 18 quilos, aquela mãe que não está com o IMC alterado, aí está até baixo. Agora, aqui está normal, né, de 19,8 a 26, essa mãe ela pode ganhar até 16 quilos. Aquela obesa que já está com IMC acima de 29, ela tem que ganhar, que ficou até engraçado, eu acho que eles tinham que ter colocado isso aqui, é assim, né? É menor ou igual a 7 quilos. Com um erro de edição aí, acredito. O ácido fólico, é importantíssimo administrar ácido fólico no primeiro trimestre aí, para evitar alguns problemas, entre eles essa mielomeningocele, também conhecido como espinha bífida. Devido a malformações congênitas, a gente sabe que o ácido fólico faz parte da produção das bases nitrogenadas, né, em parceria com a vitamina B12 aí. A gente vai precisar do ácido fólico para produzir componentes celulares, que senão esse menino não vai crescer. É isso, o básico do básico. A gente vai falando ao longo das aulas de alguns pontos ainda dentro dos laboratórios que devem ser solicitados. Valeu, pessoal, e é isso.